Jesus exaltou ao Senhor, tá? Então, hoje, nós vamos seguir nessa linha. Jesus exaltou o Senhor. Como ele fez isso? Primeiro, ele fez demonstrando que o serviço e grandeza do Senhor. Serviço e grandeza do Senhor. Mateus, capítulo 20, versículos 26 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Serviço e grandeza. Olha que maravilha, queridos. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver essa questão da grandeza, ou seja, qual é a minha posição, qual é o meu nível social. Tem muito isso no nosso meio. Qual é o meu nível social? Qual é o meu nível na hierarquia da igreja? Qual é a minha posição? Você está sempre olhando o quê? Você está sempre olhando em que degrau da escada, sempre em direção para o alto? Qual o degrau da escada em que você está colocado? Né? Não é verdade? Não é assim? Quando você pensa assim, não, porque eu preciso subir, inclusive as profecias dos profetas que entregam aí quando tem alguma promoção na igreja, promoção de cargo, né? E alguém vai ser promovido a um determinado cargo. O que a gente pensa? Que alguém vai subir um grau, que alguém vai ficar mais poderoso, que alguém vai ter mais poder, que alguém vai mandar mais, não é? Não vou dizer ganhar mais, porque na igreja o serviço é voluntário, você faz por amor, você não faz por salário, né? Embora a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário. Mas quando você se propõe a fazer um trabalho na igreja, você não faz com vista à remuneração. Você faz, na verdade, de coração. Você coloca o coração naquilo que você está fazendo. Então você serve por amor. Você serve de maneira voluntária na obra de Deus. É assim que verdadeiramente a coisa acontece. Então a gente não pode falar em relação a salário, eu vou porque o salário... Mas, na verdade, na consciência humana, eu estou falando aqui de homem, carne e osso, comedor de feijão, de comedor de arroz e comedor de salada, para quem gosta de vegetarianismo, né? Então, você é comedor de comidas naturais, então você é um homem natural também, você é um homem de carne e osso. E como homem de carne e osso, como ser humano, a gente sempre tem essa visão humana de que para subir, na verdade, subindo, você está sempre no sentido de um degrau para cima, É interessante que quando a gente fala no reino de Deus, no mundo espiritual, a nossa visão, ela precisa sofrer um revés, né? Ela precisa sofrer um revés. Você precisa inverter essa forma de ver esse negócio. Porque não é desse jeito, é o contrário. Porque, na verdade, nós, na nossa maneira de ver e de querer viver, a gente sempre busca não o de se humilhar, mas o de se sobrepor a uma situação, ao de se sobrepor a um determinado posicionamento social. E quando você se converte e entra no corpo de Cristo na igreja, você acaba querendo o quê? Você também quer se sobrepor às pessoas que ali estão. E você quer ser logo o quê? Não, eu quero logo ir a diácono, eu quero logo ir auxiliar de trabalho, eu quero logo ir a presbítero, eu quero logo ir a evangelista, eu quero virar o pastor, e aí pastor já não satisfaz mais, eu quero virar bispo, eu quero virar apóstolo, e vai subindo. E essa visão, na visão humana, principalmente nas igrejas secularizadas, ela é sempre de que você está subindo, que você passa a mandar mais do que os de baixo. E, na verdade, à medida que você vai subindo, na visão humana que eu estou falando, na visão humana, à medida que a pessoa vai subindo, ela vai se tornando mais importante.
e o peito vai enchendo de vento, ela vai se tornando mais importante. Observa isso. Uma pessoa que tem um cargo alto nessa visão humana na igreja, como ela entra, quando ela entra dentro do ambiente lá no meio dos irmãos, veja bem como é que ela está se portando, veja se ela está entrando humildemente, procurando os pés dos irmãos para poder limpar. Deixa eu limpar seu pé, deixa eu lavar o seu pezinho. Não, ao contrário. Na visão humana, as pessoas quando sobem, ela quer ficar cada vez mais distante do pé dos irmãos. Aí eu disse para você aqui hoje, se você quer ser um verdadeiro cristão, você precisa andar como Jesus andou. E Jesus fez exatamente o contrário. Jesus fez exatamente o contrário. Nós acabamos de ler agora nesse texto de Mateus 20. Né? Jesus, ele sendo o maior dentre todos. Né? Nós lemos aqui também no estudo passado. Que Jesus, ele sendo Deus, ele não se usou dessa coisa de ser Deus. Não, antes ele se fez humilde no meio dos humildes. E assim, agora nós estamos aprendendo. Né? Olha só, no serviço, quanto maior é o cargo que você recebe, mais você deve descer para poder servir na igreja. Se ligou? Quanto mais você sobe, mais você tem que descer. Mais você tem que descer. Essa visão, essa ideia de que agora eu sou grandão, eu só atendo o núcleo dos poderosos. Não. Agora você tem que atender mais lá embaixo ainda. É o que Jesus está ensinando. Entendeu? Quanto maior, entendeu? Mais humilde você tem que ter. Qual a maior demonstração que Jesus nos deu desse negócio? Jesus chamou os seus discípulos e colocou eles lá numa fila, veio ele com uma toalhinha no ombro, uma baciazinha na mão, falou, senta aqui agora e me dá o seu pezinho, porque eu vou lavar o seu pé. Eu vou lavar o seu pé. O negócio do pé muita gente não entende. Muita gente não entende, porque aqui não está na Bíblia ali à toa não, viu? Não está ali na Bíblia à toa. Inclusive, Pedro, se você for olhar no texto, você vai ver que quando Jesus disse que eu vou lavar os seus pés, Pedro falou, o meu senhor não vai lavar não. Sabe por quê, queridos? Por que Pedro disse isso? Por que Pedro saltou na frente? Não, meu não. Sabe por quê? Porque a visão de Pedro é que o serviço, que era a visão do homem daquela época, era a visão daquela sociedade, que quando o escravo dentro de uma casa, de uma família, existiam vários níveis de escravo. Existia o escravo que administrava a casa, que era o mordomo da casa, do pedaço, né? O administrador das coisas do seu senhor. Existia o escravo que era aquele que servia o senhor. Existia o escravo que era aquele que servia a senhora do senhor, a esposa do senhor. Existia o escravo, ia baixando o nível. Até que tinha aquele escravo, aquele que era o mais baixo nível do escravo. Pensa comigo. Os homens andavam, naquela ocasião, andavam do que a Bíblia chama de alparcas, que são sandálias, na verdade, né? Andava de sandália. E o chão não era asfaltado não, cara, era poeira. Quando o camarada chegava em casa, ele chegava em casa e ele encontrava com seu pé pior do que um pé de pavão. Imagina um pé sujo, um pé imundo, sabe aquela crosta de poeira, porque o dia inteiro o cara trabalhava lá do lado de fora. Quando ele chegava em casa, que ia anoitecendo, aí ele chegava em casa para descansar. Chegava em casa e sentava lá naquele banquinho, na sua poltrona, né? No seu sofá, sofá daquela época. Ele sentava no seu sofá, a primeira coisa que acontecia era o quê? Vinha-lhe o escravo, que era o mais baixo nível do escravo, e esse escravo já vinha com aquela baciazinha, toalhazinha, para poder lavar os pés do seu Senhor. Agora chega Jesus ali para os seus discípulos e diz assim, eu vou lavar os pés de vocês. Aí o Pedro não podia aceitar. O Pedro era o primeiro, sempre saltava na frente. Então ele, não, meu pé, o senhor não vai lavar não. Olha a resposta de Jesus.
Pois se eu não lhe lavar os pés, tu não tens parte comigo, meu irmão. Olha que coisa forte, rapaz. Olha isso. Olha, se eu não te lavar os pés, Jesus está dizendo, eu sei que eu sou Deus, eu sei que eu sou o Senhor, mas se eu não puder servir você te lavando os pés, ou seja, se eu não puder me humilhar a você, meu querido, eu não posso ter parte contigo e você não pode ter parte comigo. E olha, Jesus está no topo dessa estrutura organizacional chamado Reino de Deus. Ele está lá no topo. Agora ele veio na terra, se fez homem, se humilhou, e quando ele chega aqui, além de se humilhar, porque ele veio aqui e se fez homem, ele agora se humilha lavando os pés de homens, de carne e osso como eu e você. Jesus vai lá e lava os pés de Pedro. Jesus vai lá e lava os pés de João, de Tiago, de Filipe, Bartolomeu, lavou o pé de todo mundo. Imagina isso, queridos. Imagina isso. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos 3, 4 e 5. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água na bacia e começou a lavar aos pés dos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Como Jesus demonstrou o serviço de forma humilde, se humilhando diante dos seus discípulos, diante daqueles que, na verdade, nós fomos chamados para servir. Mas Jesus nos dá essa lição, né? Que para servir no reino é preciso descer ao degrau mais baixo e servir aonde as pessoas não querem normalmente estar, servindo lá, no nível mais baixo de escravo. Olha, todo verdadeiro cristão deve andar como Jesus andou. Se você verdadeiramente quer andar com Cristo, quer ser reconhecido como cristão, você precisa aprender do caráter de Jesus e absorver na sua vida o caráter de Jesus e viver como Jesus vivia e andar como Jesus andou. Amém, amém e amém. E se você concorda comigo, fecha aí com teu amém. Glória a Deus. Aleluia.